fizessem um linchamento ao Neymar. Me prometeram que ele ia apresentar, que é uma máquina do tempo interna que conseguiria transportar o Neymar de 3, 4 anos atrás para o momento, apesar de ter feito um ciclo com mais... Fala, rapaziada! Aqui é o Marcos do canal Portal do Futebol. Como vocês viram, hoje a gente vai comentar sobre mais uma eliminação precoce da nossa seleção brasileira. Mas a reflexão que fica é o direcionamento dessa derrota vergonhosa que tomou um rumo bem diferente do que deveria. Na minha opinião, o alvo dessa vez, vocês já sabem quem é, né? Então vamos conferir o que eles estão falando. Vamos pro vídeo. Aqui, eu também fui muito contra, mas uma vez convocado, eu passei a entender que havia uma importância da presença aqui e esperava que com a minutagem ele apresentasse o que me prometeram que ele ia apresentar, que é uma máquina do tempo interna que conseguiria transportar o Neymar de 3, 4 anos atrás para o momento, apesar de ter feito um ciclo com mais lesões do que grandes momentos, com a bola no pé, infelizmente. Eu falo isso com dor no coração, tá? Porque eu sou um profundo admirador do futebol do Neymar. Esse Neymar que veio para a Copa do Mundo, que entrou em campo ontem, diziam que com 20 minutos ele podia mudar o jogo, 23 minutos foram demais. O Neymar, ele distribuiu mais pancada em campo e eu acho isso muito trágico, porque um jogador que sofreu tanto com a pancada, um jogador que tem no drible e na magia a grande marca da carreira, entrar para distribuir pancada porque é um mau perdedor, ele com o tempo de jogo já estourado, ele faz o gol com 99 com 97 dados pelo árbitro, ele vai provocar o goleiro com a seleção brasileira e ele precisando de um gol para continuar uma história numa Copa do Mundo. Eu acho que naquele momento também apresenta-se uma das marcas da carreira do Neymar, que é o ego, que é o autocentrado Neymar, porque ele prefere tirar uma onda com o goleiro do que ajudar a seleção brasileira a repor a bola de jogo. Vai tirar onda com o goleiro classificado, porque ele junto com a seleção brasileira foram eliminados. É uma convocação, a gente fala de tantas tragédias anunciadas, a convocação do Neymar foi uma delas. É repórter da Cazé TV que veio falar que o Neymar entrou em campo, tá? E que foi trágico, porque ele saiu distribuindo pancadas e mostrou que não sabe perder. Então eu vou falar uma coisa, eu prefiro ter no meu time um cara que briga, um cara que não aceita provocação, um cara que não aceita xingamento, ele foi xingado pelo goleiro, e que briga para ganhar, do que um time acomodado que fica coçando sentadinho no sofá, né, quando tá perdendo. Eu quero o meu jogador brigando quando ele tá perdendo. Eu quero o meu jogador puto quando ele tá perdendo. Ah, mas o Neymar não pegou a bola para ir pro meio campo. Aí foi o erro do Neymar. O erro do Neymar foi não ter corrido para pegar a bola, ter levado pro meio campo para buscar o empate. Agora, dizer que ele não tem que brigar, ele tem que brigar. Deixa esse discurso Nutella para quem é Nutella. Para mim ele tem que brigar, para mim ele tem que odiar perder, para mim ele tem que responder xingamento quando ele for xingado. E outra, o Neymar foi o cara que pegou a bola e fez o que o Brasil fez, o que o Brasil não fez no jogo inteiro. O Neymar botou a bola embaixo do braço e falou, eu vou chutar. E fez o gol. Então, para mim, né, muitos viram o Neymar como culpado, né, ou principal ponto fraco da seleção brasileira. Eu não. Podem dizer que eu sou baba-ovo, podem dizer que eu sou puxa-saco. Agora, num jogo do Vinícius Júnior, não pegou a bola para bater o pênalti. Num jogo que o Endrick perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Num jogo que o Casemiro tinha a área aberta para cruzar, inclusive para o Neymar fazer o gol, chutou para fora debaixo da trave. Eu me recuso a dizer que o Neymar foi o ponto fraco da seleção brasileira. Foi ruim ter o Neymar que chegou sem mal poder jogar? Foi. O Neymar mal jogou, ok. Agora, para mim, ele não teve culpa nenhuma da derrota da seleção brasileira. E aí, eu falo desses meus coleguinhas, né? Boa tarde, Tico, Flávio, Bruno, Maldo, boa tarde a todos. Eu prefiro falar, Tico, em relação à Copa do Mundo, aos grandes astros, né? Você pega essa Copa do Mundo, eu estava comentando ontem com alguns amigos, né?
jogadores de destaque em suas seleções, né? Você vê a Copa que o Harry Kane e o Bellingham fazem representando a Inglaterra, você vê o que o Haaland faz em relação à Noruega, 7 gols disputando a artilharia. Você pega o Salah, que leva o Egito à 8ª colocação no mínimo, né? Joga hoje... levou para estar entre os 16, podendo chegar à 8ª colocação com o Egito. Você vê o Messi batendo recordes, quebrando recordes. O Mbappé, Dembélé, representando a seleção francesa, bem. O próprio Giménez, que o México foi eliminado ali, lutando até o último minuto. O Luiz Dias e o James Rodrigues com a seleção da Colômbia. Quer dizer, foi uma Copa onde os principais jogadores das suas equipes representaram. O Neymar vai lesionado, fica, não fica, é cortado, não é, deixa lá. E o Vinícius Júnior, que não tinha confiança por parte de todos, né, porque ele não tinha feito ainda grandes jogos com a camisa da seleção, vai assumir esse protagonismo com a seleção brasileira, né, joga bem a Copa. E era o principal atleta da seleção, o jogador mais visado. Então eu prefiro falar sobre isso, porque se a gente pegar a Copa do Neymar, não existiu, pô. Agora, assim, essas opiniões aí pertencem a cada um, pode ser até uma briga particular. Eu prefiro falar de quem tá vivo, jogando, indo. Essas brigas aí, em particular, não me interessam. Eu sei que os grandes jogadores das grandes seleções, né, o próprio Lukaku, fica no banco, entra no jogo, De Bruyne, a Bélgica passando, tirando os Estados Unidos, que cometeu um erro grotesco a FIFA, né? De perdoar lá para jogar, como é o nome? Como é o nome do cara? Balogun. Balogun, foi eliminada, tomou 4. Né? Então isso aí, o Brasil já foi eliminado. Eu sempre estou falando assim, pro futebol brasileiro, coisas piores virão. O próprio Ancelotti, depois da coletiva, ele mesmo fala, quando eu falo coisas piores, jogadores melhores. Ele fala que precisa de jogadores de meio campo na coletiva. O Brasil é carente de laterais. Não sei como vai ficar a parte de goleiros. Zagueiro, ainda você tem o Gabriel Magalhães, que pode arrumar um parceiro. Ainda tem os zagueiros novos. Mas pro setor de meio campo e as laterais vai ter que achar. E não acho assim, não acredito que possa ser, né? Que alguma coisa encante daqui a 4 anos ou menos, vai ter Copa América, a disputa. Mas se você pegar as grandes estrelas nessa Copa do Mundo, muitos brilharam. Muitos têm apresentado bem suas seleções, né, são destaques. Né? Uma ou outra decepção na Copa, assim, no caso, o Uruguai, eliminado na primeira fase. A própria Alemanha, mas a Alemanha a gente não botava ela ali no segundo plano. Também caiu para o Equador. Mas falar do Neymar, foi falar dos caras que passou. Porque o Neymar a gente não sabe, ele tem contrato lá com a equipe dele, logo vai estar voltando. Se ele vai seguir a carreira ou não, é um problema dele. Mas na Copa do Mundo, o principal jogador do Brasil na Copa, como eu falei de seleções que tem seus astros, o Vinícius Júnior foi o cara do Brasil na Copa do Mundo. O Vinícius Júnior foi o cara, né? Deu assistência para o Endrick, que não fez o gol. O Vinícius Júnior melhorou muito, ganhou a confiança, porque ele chega na Copa do Mundo com uma desconfiança por parte de todos. Eu fico imaginando, se o Vinícius Júnior não joga bem, do jeito que ele chega desconfiado na Copa, o que o Brasil teria na Copa do Mundo? Porque eu não estou falando Ancelotti, a sua carreira. Na seleção não mudou nada, na Copa do Mundo nada. 65% de posse de bola contra a Noruega. Eu estava vendo os scouts ontem, que a gente trabalha aqui e tem vários amigos. O Brasil é a seleção que menos correu das 48. Aí você vai falar, mas Pedro, o Messi é o que menos correu e é o artilheiro da Copa. Não, o Messi é outra parada, meu irmão. Joga perto do gol, fala de gol, o Haaland mesmo, pegou 2 vezes na bola, saco. O Brasil está com um scout na Copa do Mundo horrível. Horrível, foi eliminada. Não vi nada demais ainda no trabalho do Ancelotti na seleção brasileira. Eu ficava imaginando se o Vinícius Júnior não jogasse bem agora na Copa do Mundo, qual o repertório da seleção brasileira teria? Nada, que tudo ficou em cima do Vinícius Júnior. E Deus ajudou, que ele jogou bem, assumiu, pegou a bola, errava, acertava, mas nunca foi omisso. Nunca foi omisso. Então,
A beira do campo, ainda agora vai ter 4 anos aí para poder trabalhar. Ele mesmo falou que vai tentar procurar achar jogadores de meio campo, de laterais, mas foi complicado. Foi complicado e tudo. O Brasil... Então, pessoal, no meu ponto de vista, eu tô mais alinhado com o Vampeta. Ele está analisando a seleção como um todo e também o problema que isso gera. E vocês, qual a opinião? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Valeu e fui!